O que é ser barista? Esse é o assunto do nosso Papo Coado de hoje, da Rota dos Cafés Especiais de Maringá e região. Hoje eu tenho aqui a ilustre presença do nosso co-apresentador Davi Pereira, tá? Do Ateliê, Doces Cacau, como não poderia mais deixar uma de vez aqui ser. presente, né? Sim, eu não vou sofrer sozinho aqui hoje, porque nós temos baristas aqui de alto gabarito. Fabiana Simões, Prazer. da Miste Café, que é um membro da Rota, e nosso Matheus Siena, tá? Barista também. Eles vão esmiuçar aqui pra gente o que é ser barista. Tem muita gente querendo ser barista, tem muita gente que acha que é barista, e tem muita gente que gosta de ser atendido por bons baristas, o que é o nosso caso, né, Davi? Muito. E Então, hoje em dia, os baristas fazem um papel muito importante nas cafeterias, né? Temos dois ilustres aqui presentes hoje no podcast. Então, assim, hoje eles vão botar tudo para a gente conhecer aí mais o trabalho deles, né? é isso aí. Fabi, começa você falando um pouco quem é você e do seu trabalho. Vamos lá. É bacana esse negócio, né, da gente falar um pouquinho da gente. É até difícil, né? Quando a gente costuma mais olhar para o outro e não para si, né? Nossa, desde o convite para estar aqui, eu fiquei pensando nisso, né? Como é difícil, né? A gente falar da gente mesmo, ainda mais eu. Mas assim, falando um pouco da Fabi Barista, né? Que a gente tem várias versões de si mesmos, né? Mas falando um pouco da Fabi Barista, eu entrei no mundo do café profissionalmente de uma forma bem inusitada, né? Eu recebi o convite até então de uma pessoa que já conhecia meu trabalho em outras empresas, inclusive tudo a ver com café, uma assistência técnica de celular. E a pessoa pegou e me falou dos cargos que ela tinha hoje na empresa onde eu trabalho, né, que é a Miste Café, membro da Rota também. E ela me disse que tinha vários cargos, entre eles ela me disse: a gente está pensando em abrir de novo a vaga de barista em Maringá. Daí eu falei: bacana, o que é barista? E a partir daí, a partir do momento que foi me explicado que até então o barista é a pessoa que entende sobre o café, que estuda sobre o café, que transmite isso para o cliente, né, e serve o cliente de forma excelente e explica para ele, no caso ali da nossa empresa, né, como também trabalhar com as máquinas de café. Então, ali, a partir do momento que ela disse aprende e ensina, já me apaixonei na hora pelo trabalho. Daí você vai só experimentando e entrando e se aprofundando cada vez mais desse universo. Então, a Fábio, enquanto barista, é a pessoa que se apaixonou por café, porque teve que estudar de café. E já que Isso é você muito bom. entende e ensina, pode fazer também, que aqui é bom na Eu massa. já E ia falar Eita, isso nós. você já pode fazer, ó. Eu já ia te fazer o convite, Marcelo, né? Já que ela E olha gosta só. tanto de café, por que não? Jogar a resposta. Né? E o método que a gente trouxe aqui para vocês é uma Chemex, tá? Um método muito bacana, parece um decanter de vinho, né? Muito É isso chique. mesmo. E o cafezinho que a gente vai tomar aqui é o nosso Alta Mogiana lá da Mist Café e ele tem um sensorial de chocolate e caramelo, tá? E vamos tomar café. Bora de café. É um dos métodos mais bonitos, eu acho, Chemex. Sim, é um método bem bonito. Ele tem um filtro próprio, não é, Fábio? Então, a gente pode ver que ele já é montado certinho, né? O próprio vidro dele em cima já é o próprio suporte para o porta-filtro, né? É o próprio porta-filtro, na verdade. E o filtro dele nada mais é do que uma folha de papel mais grossa, dobrada ali 2 vezes mais, né? Gente, vocês dão licença que eu vou ficar em pé um pouquinho. Claro, Fique à vontade. fica à vontade. E só lembrando, galera, a Fábio, ela já fez, né, Fábio? Você já escaldou o filtro ali atrás, ele na cozinha, né? Né? Porque normalmente, Fábio, a gente faz tudo aqui, sabe? Mas a galera em casa não tá vendo que você fez o... Mas ela já escaldou o filtro lá atrás, tá, Essa gente? é a parte que nós pega e agradece o colega, É. né? De lembrar das coisas. Obrigada, Vi. E realmente é isso, tá? O que a gente fez aqui? A gente já escaldou tanto a Chemex quanto o filtro, tá? Para tirar a celulose ali do papel, que interfere no sabor para nós. E aqui o que a gente está fazendo, né? Para quem está acompanhando, uma pré-infusão desse grão. E agora a gente vai passar de fato o café, tá bom? Maravilha. Você está fazendo, você fez a pré-infusão, agora foi o primeiro ataque, são quantos?
Daí o microfone tá longe, a gente senta de novo para falar. Aqui eu trouxe o suficiente, aqui 45 gramas, né, pra gente passar pelo menos ali uns 500 ml, né? Então aqui a gente vai fazer pelo menos mais um ataque, tá bom? Tá legal. Mais 1 ou 2 ataques aqui, que eu passei só 170 ml por enquanto, ali 60 foi só pra pré-infusão, né? Então vou fazer mais 2 ataques pra gente ter um cafezinho bem pronunciado. Lembrando que não só a quantidade de ataque, né, mas também a fluidez da água ali, né, vai interferir diretamente ali no tempo da gente passar esse cafezinho. E no caso você está usando um grão de vocês lá da Mist, né? Que veio de... Isso. Esse é o Alta Mogiana, só que a gente trouxe aqui também e vamos passar também, né? Pelas mãos do nosso excelente Matheus. Também o nosso Norte Pioneiro, que é um café bem mais doce. Esse que a gente trouxe aqui, ele é um café mais equilibrado, mas que conversa um pouco mais baixo no paladar. Legal. Não é tão agressivo. Enquanto a Fábio faz um cafezinho espetacular que está cheirando muito bem aqui, Matheus, você trabalha como barista na Fina Bakery, Isso. né? Você é um dos que tocam o Clube do Café, né? E o Grano, que está dando o que falar aí, vai dar muito mais do que falar, né, Davi? Vai. Você fala um pouquinho de você e dessas iniciativas, já que você é tão polivalente assim. Nossa senhora. Eu não diria polivalente, mas talvez um pouco maluco. Mas, para quem não me conhece, eu sou o Matheus. Eu sou barista já faz alguns aninhos aí. Comecei a estudar o café especial porque eu fazia uma faculdade onde a grade curricular era bem apertada e eu ainda trabalhava durante a noite. Então eu acordava morto e queria sobreviver na base da cafeína. Aí eu fazia café, eu chegava lá na faculdade com uma garrafa de café embaixo do braço e a galera falava, ô, dá um gole aí desse café. Aí um dia eu parei pra pensar, falei, meu, será que eu faço o café da mesma forma todos os dias? Será que eu passo numa proporção certa? Ou um dia tá mais forte, outro tá mais fraco? Eu comecei a pesquisar isso e eu vi que o buraco era muito mais embaixo. E foi onde eu comecei a pesquisar, a estudar e a aprender, até que surgiu a oportunidade de fazer um curso e a trabalhar com café especial. E aprender aí com algumas pessoinhas aí que me ensinaram até mesmo como que eu consigo olhar para uma máquina e mexer nela, né, Fabi? Ô, senhor! Então, Matheus, um passarinho verde me contou. Talvez o passarinho seja azul também, Marcelo, não sei. Mas um passarinho verde, azul, sei lá que cor que é, ele me contou que você conheceu, né? Parece que uma máquina de café expresso com uma pessoinha aí, né? Como foi essa apresentação Não sei. dessa máquina de café expresso? Como foi a tua reação perante a essa máquina? Bom, como eu disse, meus conteúdos sobre café eram sempre teóricos em casa. Então, a primeira vez que eu pude fazer um freela como barista, eu tive a colaboração dessa pessoa aqui para me ensinar a mexer em uma máquina e a vaporizar leite e a tirar expresso e a fazer tudo que o barista faz de base ali. Então, sem a Fabi, Meu Deus. eu estaria, ó, Realmente, a dona Fabiana ela é uma professora, né? De muitos por aí, né? nossa senhora. Ô, Fábio, vocês lá na Mist, vocês fornecem para empresas as máquinas de café, os insumos, os acessórios, o grão. Fala um pouquinho disso. Então, a Mishi, enquanto empresa, né, isso é muito bacana. Eu tenho muito orgulho de falar a respeito da Mishi, né, quando a gente fala de trabalho, porque sempre que a gente fala, a gente traz aquela perspectiva que falta um pouco no mercado, né, que é uma empresa 360 que a gente fala, né. O que é isso? A gente trabalha com soluções em café, mas a gente não entra só com o maquinário. A gente entra com a máquina, a gente entra com o insumo, a gente entra com assistência técnica e a gente entra com treinamento. Então, isso é bom. Quando a pessoa ela fala, quero fazer algo com café, ou eu quero trabalhar com café, e ela chega, às vezes, só com a ideia, ela já sai com todas as soluções ali trabalhadas, inclusive o treinamento de equipe. Isso é muito bom, que é o treinamento de equipe, que é a minha parte, e é a parte mais gostosa da vida, na verdade, né? Meu trabalho não tem nada de ruim. Eu sempre brinco que, inclusive, não pode nem falar muito, senão os patrões vão me cobrar para trabalhar, né? Porque a gente só se diverte. E isso que é o gostoso, né? A gente se divertir fazendo o que faz, a gente não trabalha um dia na vida, né? Você muito pega bom. o pessoal do zero Do zero. e depois há uma espécie de acompanhamento em como eles estão trabalhando. Sempre, visitinhas ali periódicas. Hoje mesmo eu já vi o Matheus ali. É verdade. Mas é claro que nunca mais para ensinar, porque hoje ele ensina. Hoje ele Isso ensina. é muito bom, isso transmite, né, Matheus? É o que o café faz isso, faz a gente se apaixonar e passar para frente, né? E aí, Matheus, ela passou a bola para você
e você não só se tornou barista de uma cafeteria, uma padaria bem conceituada aqui em Maringá, e você tem iniciativas como o Grano. Fala um pouquinho disso pra gente. Bom, dentro dessa possibilidade que a gente tem em Maringá em relação ao café especial, a gente pode falar sim que Maringá tem um mercado muito grande, tanto de cafeterias, de panificações, de baristas, de lugares que fornecem todo tipo de soluções para o mundo do café especial a gente tem, mas a gente pode dizer que mesmo o mercado sendo muito grande, o público ainda ficou um pouco atrás. Então tem muita gente que não conhece o café especial ou não sabe o que está tomando, que vai para uma cafeteria só pelo hype de tirar uma foto e postar no Instagram. Então a Grano surgiu a partir dessa iniciativa de ensinar o público o que é o café, de promover eventos, de promover degustações, harmonizações, ajudar com consultorias também de cardápio para novos estabelecimentos entrarem já com tudo amarrado, não sofrer muito nessas questões. Então, a Grano, ela é basicamente uma empresa para o café, sabe? Para o mercado de café especial de Maringá e da região. Então, a gente tenta sempre incentivar e tentar desenvolver o mercado num todo, principalmente ao público. E o Clube do Café também, que a gente já comentou aqui, que é uma iniciativa, é uma ideia do Vinícius, que também é um barista bem conceituado aqui de Maringá. Aí juntou eu e o Pedro, que a gente fez o Clube do Café, porque quando nós começamos a aprender sobre café especial, a gente não conseguia aprender de uma maneira fácil. Não tinha um curso muito bom em Maringá, sempre tinha que procurar artigos de fora, cursos em Curitiba, em São Paulo, no máximo, ou ficar lendo coisa de gringo na internet. Então, a gente quis passar o conhecimento adiante de uma maneira mais simples. Então, a gente junta todo mundo que gosta, seja amante de café, barista ou só um curioso. A gente junta no último domingo do mês em uma cafeteria para falar sobre um assunto específico do café. Então, é muito interessante isso, porque a gente dá, não força, mas a gente dá a oportunidade da galera entender um pouco mais como que funciona o mundo do café, seja ele profissional ou só num assunto besta, porque o assunto do mês que vem, por exemplo, a gente vai numa cafeteria daqui de Maringá que tem um conceito bem diferente do comum. E a gente vai falar justamente sobre essa parte de conceitos de café, de design de cafeterias e de como influencia na hora que você vai tomar um café. Seja ela um método diferentão, um método simples como o Melita, um copo diferente, o espaço que você tá, ou como a cafeteria em si se comporta, sabe? Então, a gente dá essa oportunidade da galera aprender mais e até a gente de se esforçar, estudar mais e aprender junto com o público que está lá. A propósito, eu já falei até com o Pedro, de vocês virem aqui falar disso, conceito de cafeteria. Que as pessoas sempre têm uma ideia pré-determinada, só que é algo tão amplo. Nossa Senhora. Eu encontrei domingo, por exemplo, numa cafeteria que fica numa Kombi. Ela é itinerante, no Parque do Ingá, fantástico, do Cláudio, a TKS, que já foi membro da Rota, né, Davi? E vocês já estão convocados para essa pauta aqui, vocês dois podem falar à vontade. Ô, Fábio, você disse então que o café descobriu você, a profissão de barista te descobriu. Isso mesmo. O que você Deixa eu tinha só te de fazer uma ideia? pergunta, quer café? Olha, que pergunta. Meu Deus, não. Pode, por favor. Não te querer te interromper, mas já interromper, né? Quer Por café? uma boa causa. Manda ver. Obrigada. Mas vai explicando como a profissão de barista te descobriu. Como você via isso antes? Já tinha ouvido falar de barista? Tinha uma ideia distante? Nunca. Isso é muito bacana. Eu dou risada disso até hoje. Pra mim, barista era o cara que cuidava do boteco. Oferece Decidiu, café, né? não tem café, Manda tá vendo? ver. Que café bom, hein? É o que eu ia falar. Pulando um pouquinho do barista, vamos só falar ali do cafezinho. Vocês viram que bacana, né? Esse método, ele deixa o café bem cristalino e 100% livre de resíduo. Então, a gente vai sentir mais acidez do que doçura ou corpo aí. A gente vai pegar um café mais Realmente, suave, não é? ele é bem diferenciado no quesito sabor mesmo, sabe? Sim. Ele é diferente de um V60, né? É. Eu até ia perguntar isso, Fábio. Eu vi que tinha 2 folhas. De um lado fica 3 folhas, de outro lado fica uma folha Esse é só. o essencial para esse método. Ele é um filtro mais... o papel ele é mais denso, né?
Então, assim, ele vai passar mais lentamente o café, dependendo ali da granulometria que você deixar. A granulometria, gente, espessura do pozinho, tá? E isso vai fazer com que a gente tenha uma acidez um pouquinho mais alta nesse café. Ele vai ficar mais E saboroso. realmente dá para sentir isso. Não é? E quem quiser comprar uma Chemex, quem quiser aprender, lá na MIT Fala vocês pra gente, tanto vendem quanto Clarice. ensinam, né? Você explica direitinho, a Explica pessoa dá uma também. orientação, né? Nossa, a gente se diverte um monte. Aí, voltando para a pergunta, né? Realmente, então, assim, quando falaram para mim era o quê? Nossa, barista, mas o que é barista, né? Não é a pessoa que cuida do bar, né? Do boteca? E não tá errada. Quando a gente fala em termos italianos, é realmente a pessoa que está à frente do bar, né? Seria nosso bartender. Seria o nosso bartender, só que especializado também na área do café. Isso é muito bacana. Quando você vai até os bares italianos, e de fato são bares, né? Você vê lá muitas bebidas alcoólicas, mas você vê em cada bar uma máquina de expresso, né? Então a pessoa sai da sua residência, sai da sua casa, vai ali no bar rapidinho, compra um café, compra uma bebida e tá tudo ok. Aqui a gente aprende que bar é aquele lugar do tiozão, né? Que fica com aquele monte de cachaça, de bebida, e a pessoa passa lá de manhã já tomar uns gole, né? Mas na verdade não é. Lá fora tem outro conceito, né? Então, até então, devido a todo mundo é ignorante até que aprenda, né? Para mim, meu conceito de bar era esse. E daí você passa a outros conceitos, né? Também reza a lenda que o nome barista se dá porque ele cuidava dos bares de pressão, né, nas máquinas, né? Então, quando a gente medidas, fala né? justo, quando a gente fala das máquinas de expresso profissionais, a gente fala de bares, né, que pra gente é quilos força, né? Então, acreditem, para você tirar um expressinho, a gente usa 30 quilos força. É bastante força, é bastante energia, né, para tirar um pouquinho de café. Sendo que hoje é elétrica, mas o pessoal fazia na manivela, na Fazia ali na alavanca. mãozinho. O barista cuidava dos bares de pressão. Isso mesmo. Hoje não. Hoje a gente tem uma maquininha com botão que já faz tudo para nós. E... Ainda bem, porque com esse meu tamanho todo. Você imagina, né? E veio daí o convite, né? Descobri, então, ali a profissão barista. Eu não tinha ciência desse nome, barista, enquanto profissão. Inclusive, ainda não se tem muito, né, ciência desse nome barista enquanto profissão. Em todo lugar que você vai, a pessoa fala o que você é. E vai procurar naquelas listas de profissões, não se encontra barista. Se encontra tenente, conista, né? E mais barista não se encontra. Então, é uma profissão realmente que não tem tanto destaque, vamos bem dizer, né? Aí no corporativo em si. Mas quando a gente vai até uma cafeteria, tudo que a gente quer é o quê? Um bom barista. Exatamente. E aí você, no caso, é uma barista que orienta outros baristas, podemos dizer assim. Eu sou uma mãe barista. Uma barista. Perfeito. Já mexe com quem fornece, com quem faz, como você Justo. bem disse, quem entende e faz. E o Matheus, ele já tem isso e lida diretamente com o público, né, Matheus? Exatamente. Eu já tenho um contato um pouco mais direto com o público, eu já vejo mais o que todos eles querem, todos eles desejam na cafeteria, e eu posso dizer com convicção assim que o atendimento é a parte primordial de um bom café. Principalmente por alguns motivos que a gente vive num país onde o próprio público não sabe o café que está tomando, então todo mundo está acostumado a tomar aquele café que você passar na parede nunca mais sai. Sabe, um café que a gente costuma chamar de tradicional. Faz quadro com tinta de café, né? Exatamente. E enquanto o Matheus fala, ele vai fazer também. A gente vai moer aqui o grão do zero, tá? Espero que dê tempo. Vamos lá. Vai dar Vai tempo. dar. Pode ir falando, Matheus. Ó, a gente vive nesse mundo aí onde a gente está super acostumado a trabalhar com o café tradicional, que é extremamente torrado, cheio de impureza. Então, assim, não desvalorizando o mercado, mas falando que o nosso próprio consumidor vai na cafeteria procurando um produto que ele não vai encontrar lá, sabe? Então, a gente tem que comunicar isso, a gente tem que passar todo o nosso conceito diferente, mesmo que a gente tem na cafeteria, tudo que foi planejado, todos os produtos, e valorizar muito a cadeia do café. Porque a gente tem todo um trabalho por trás desse pacote de 250 gramas de café, 350, desculpa. Tem o trabalho de todo o pessoal que trabalhou lá para fazer o estudo do terreno, o estudo do solo para plantar o café, que trabalhou lá durante os 3, 4 anos antes do café conseguir dar os primeiros frutos, a primeira florada, que depois colheu, processou, fez todo o trabalho. Então a gente tem que valorizar tudo isso.
Não é à toa que em todo pacote de café vai ter todas as informações necessárias ali, porque a gente tem que pensar em tudo isso. E o barista, ele tá ali para comunicar, né? Para passar isso à frente. Então ele pode falar que o café ele é assim assado, que ele tem nota frutada, que ele não tem. Sem contar que do que adianta a gente ter todas essas frescuras, né? Se o cliente não vai estar nem aí, não vai saber. Então é uma experiência. Você não vai só tirar o café de uma máquina e colocar na mesa para ele. Exatamente. Pegando um gancho nisso que o Matheus falou, a gente sempre fala, né? Quando a gente vai dar o treinamento para o pessoal, né? No geral, o produtor de café, ele é uma pessoa muito corajosa. Ele é aquela pessoa que ele planta, ele faz todo aquele trabalho árduo para receber o salário dele uma vez no ano, arriscado ainda perder o salário dele, porque se vier qualquer tipo de inconveniência climática aí, ele está sujeito a perder todo o trabalho que ele fez e ainda ficar endividado, né? Então, quando a gente, enquanto barista, pega um café de qualidade, tudo que a gente quer é transmitir para esse cliente, né? Transmitir para o cliente ali final aquela coisa maravilhosa que foi aquele trabalho realizado, né? Então, quando a gente fala de cafés especiais e das frescuras que o Matheus disse, né? Que o pessoal fala, né? Nossa, aí os doutrinados do café, né? Somos os novos... Justo, somos os novos religiosos do café. Quando a gente fala de toda essa qualidade, dessas notas sensoriais, é a nossa forma de valorizar e transmitir para o consumidor final todo esse trabalho que o produtor teve. Então, a gente é uma linha de conexão entre o produtor e o cliente final, o consumidor final, né? Porque transmitir isso daqui é muito importante. É a nossa forma de valorizar, né? De respeitar esse insumo que é tão importante. Davi, você, apesar de estar aqui de co-host, de co-apresentador, você também é barista de alguma forma. As pessoas descobrem café lá com você conversa com elas sobre isso. Quando eu fui lá pela primeira vez, você me falou de quem produzia o café que você estava ali oferecendo, usando. Como é isso lá, na Doces Então, Cacau? pois é, Marcelo, eu gosto de café, eu gosto de falar sobre café, do café em si e tal, e gosto de usar o café nas minhas sobremesas. Amo. Mas eu não me considero barista, né? Eu amo o trabalho do barista em si, né? O Tem uma barismo em barista me muito chama boa muito lá. atenção. Temos a Isabelle, que está lá com a gente pegou a Isabelle crua, né? Inclusive, quem deu todo esse treinamento foi o pessoal da Mist, foi a mãe Fábio, quem deu todo esse suporte para a gente lá na Doces Cacau, junto com a Isa, né? E hoje a Isa me surpreende. Ela fala bem sobre o café, ela gosta de, né, mexer nas máquinas Regula como e ninguém o regular as café. máquinas do café expresso. Ela acatou a ideia e ela vive muito. Quando eu digo que eu não me considero barista, é por N's e N's de fato, né? Mas eu amo o trabalho do barista. Eu amo ver o trabalho de latte art, que a gente não falou nada sobre o latte art ainda. E eu gosto de fazer alguns desenhos. Tem vezes que sai coração, aí tem vezes que sai no estômago. Mas assim, é bem bacana. Eu amo Ele faz muito tulipas o trabalho. lindas. De vez em quando sai uma tulipa. Mas eu gosto muito. O que é latte art? Fala pro pessoal em casa. O que é o latte art, baristas? Fala pro pessoal em casa. Ó, que a bola foi passada pra você, mas a gente Passaram a assume. bola pra mim, mas por favor, assume. Vai que eu falo coisa errada aqui, né? Latte art é aquilo que leva todo mundo até o barista, né? Porque todo mundo acha que barista é a pessoa que faz o desenho no café. Na verdade, todo mundo você fala, sou barista. Você faz o desenho no café. A gente faz o desenho no café. Especialista em florzinha. Isso, é. Porém, é isso mesmo. O que é o latte art, né? A gente fazer um leite vaporizado com excelência, bonito, e a gente tem aquela diferença entre leite espumado e leite cremoso, né? Então, barista faz o quê? Um leite cremoso, né? Por favor, gente, fala a questão da temperatura desse cappuccino italiano, para que o pessoal em casa entenda o significado do cappuccino italiano e a temperatura correta que se deve tomar o cappuccino italiano. Por favor, Fábio e Matheus. É muito engraçado, porque o cappuccino italiano ele não tem só a temperatura, mas ele tem a cremosidade dele específica também. Então,
Quando a gente vai numa cafeteria, a gente pede um cappuccino italiano e ele vem um pouquinho mais frio do que o que a gente está acostumado, é por conta dos açúcares do leite. Ah, isso. Então, quando a gente vaporiza o leite, a gente usa aquela máquina que tem um monte de pressão, a gente injeta ar, a gente injeta o vapor no leite para estar deixando ele um pouco mais cremoso e fazendo ele girar para homogeneizar esse leite com o ar e deixar ele cremosinho. Então, o cappuccino italiano ele tem que ter uma proporção igual de café, de leite E e de crema. espuma, que é a crema. Maravilha. É interessante isso, Marcelo, porque muitas das cafeterias, eu não digo só de Maringá, não. Eu digo, acho que, vou falar mundial, vou ser bem ousado. Porque muitos clientes, eles chegam, né, eles olham o cardápio, eu falo isso por mim, lá na doceria. Eles olham o cardápio, eles pedem um cappuccino italiano e tal. Claro que existem casas em Maringá que servem outros tipos de cappuccinos também, né? Brasileiro, enfim. E o italiano em si, a galera, quando recebe na mesa o cappuccino italiano, eles voltam o cappuccino. Você pode esquentar mais? Você pode colocar no micro-ondas? Aí a gente respira fundo e coloca lá, né? No micro-ondas para dar uma aquecidinha, ou volta para vaporizar e perde toda essa questão da crema, perde todo isso que eles falaram, que é muito fundamental, né? Sim. E isso acontece muito nas cafeterias. Do pessoal devolver o cappuccino italiano porque ele está frio. Não, gente, ele não está frio, ele está na temperatura correta. Mas enfim. Querem tomar algo bem quente, toma pingado. Pronto, já fica a dica. Exatamente. Um negócio bacana, né? Vamos falar um pouquinho assim, então, das situações internas de baristas que a gente dá risada, né? Ótimo. Eu ia perguntar isso. Não é quando a gente fala, né, de cappuccino italiano, né? Gente, primeiro de tudo, cappuccino é cappuccino, ele não é exatamente italiano. A bebida cappuccino já é italiana, né? Daí, às vezes, a pessoa chega e fala, quero um cappuccino, né? Daí, o que a mídia ensinou para nós? Que cappuccino é aquele com açúcar, canela e chocolate. E quem inventou esse chocolate no meio da história? O que seria da comida japonesa se não fosse Brasil, né? Por isso que eu Chegou amo no ponto. cafeterias no ponto. que tem o conceito de cappuccino italiano e o cappuccino brasileiro. Porque aí ele consegue dividir muito bem. Justo. Então, isso. quando vocês forem até algum lugar pedir um cappuccino esperando açúcar, canela Não e vai ter. chocolate, não se decepcionem. O cappuccino, tradicionalmente, ele é apenas leite, café e crema de leite. Pronto. Só isso. Há bebidas com chocolate para quem quiser também, né? Não precisa fazer isso com o pobre do cappuccino. A própria tradicional italiano é o mocha, o mochaccino. O mochaccino, ele já é uma bebida de leite, né, expresso, crema de leite, que é aquele leite vaporizado cremoso, e o chocolate. Então, não vai canela, mas já está ali presente o chocolate. Então, a gente tem aí várias coisas, né? Na cafeteria em si, que dá para a gente atender vários públicos, né? Mas isso é bem bacana. E é parte da profissão do barista, é você entender a necessidade do seu cliente, né? Então, a gente sempre fala também, né? Outra coisa que eu que estou ali direto no ensino, sempre digo para o pessoal é que a gente pode ensinar tudo, a tirar um bom café, a tirar um bom expresso, a fazer um café coado com excelência, mas coisas que a gente não consegue ensinar é empatia, dedicação, né? E como que eu posso dizer? Carisma. Tá Olha tudo aqui. só. Se não vem com a pessoa, não adianta que a gente não consegue ensinar. E isso faz toda total e completa diferença no atendimento. Não adianta você oferecer na xícara algo de excelência se você não consegue ter empatia e carisma com o outro na sua frente, né? Você não atendeu uma necessidade básica do ser humano, que é a comunicação. Eu acho muito que uma cafeteria é um lugar de descobertas. Você tem experiências lá que você não teria em casa. Por mais que você faça um bom café em casa, você tenha equipamentos maravilhosos como esses aqui. E o que você está dizendo aí é muito importante, Fábio, porque a gente não sai de casa para ser mal atendido. É imprescindível. Sim. Não é só tecnicamente você ter aquela expertise, vamos dizer assim. Você tem que ter o lado humano da história e profissionalismo, né, Matheus? Exatamente. Eu sempre falo que a chave de um bom atendimento é ter atenção. Então, se você está ali no salão trabalhando, você está de cabeça erguida, vendo qualquer um que está no salão. Às vezes tem uma mesa que um outro atendente, um outro barista já falou com ele, já tirou o pedido, mas só de você olhar para ele,
fazer um joinha, dar uma piscada, balançar a cabeça, fazer. Só de olhar para ele, ele já vai saber que o cliente está sendo visto. Então ele sabe que a gente se importa com ele estar ali. Então esse é o primordial. O cliente ele não vai se importar se a comida dele demorou para chegar. Ele vai se importar se a comida dele foi esquecida. Se ela tá lá na cozinha, mas e aí, será que tá pronto? Eles não trouxeram? Será que lançaram meu pedido? Então amigo, a gente tá com um movimento um pouco fora do comum hoje. Vai demorar um pouquinho para sair, mas já tá vindo. Fica Afinal de tranquilo. contas, são pessoas dos dois lados do balcão, né? Exatamente. Então a gente tem que ter essa ponte muito bem feita. É igual o que a gente sempre fala. Chega aquele casal de senhorinhos que quer o bendito do cappuccino italiano, mas fala assim, quer que esquenta ele bem quentinho pra vocês? Eles vão falar, top, é isso que eu quero. Então a gente quebra um pouco dessas regrinhas clássicas italianas pra tá tendo essa empatia ali e trazendo um cliente novamente para casa, né? Eu gosto muito que tem um exemplo de um senhor que foi lá no café e ele sempre comia apoiado na vitrine de doces. E todo mundo falava assim, ele sempre vem aqui, ele gosta de ficar ali. Aí um dia eu fui, conversei com ele e falei assim, ó, a gente tem um balcão ali que fica com a janela logo de frente, dá pra ver o movimento da rua, falar mal da roupa do povo que tá lá fora. Se o senhor quiser, tem a cadeira, você pode sentar lá, fica à vontade. Ele pegou o pratinho dele com o pão na chapa, o cappuccino, levou lá e ficou lá. E no final, quando ele foi pro caixa, ele falou assim, ó, muito obrigado. Eu me senti muito bem acolhido hoje, porque eu fui diagnosticado com bipolaridade e eu não sento nos lugares porque eu tenho medo de incomodar e isso me deixa nervoso. Mas hoje eu fiquei muito de boa e sentei lá. Eu falei, nossa, tipo assim, eu nunca imaginei, eu só falei, eu confesso que eu falei pra ele porque ele tava na frente da vitrine, assim, é um lugar de passagem. Só que atendi ele na maior paz do mundo, assim, e ele se sentiu super bem. E agora ele vai na cafeteria 3, 4 vezes por semana, assim. Então é um retorno muito bom que a gente tem, tanto de carinho com o cliente, quanto, querendo ou não, pro fluxo da loja, né? E acaba tendo uma espécie de carinho do cliente para vocês também, né? Sim. É um retorno, um feedback imediato, vamos dizer assim. Justamente, eu ia falar isso agora, esse retorno, né? Ah, Bacana, isso é muito legal. Essa conexão, né? Eu costumo falar, essa conexão barista e cliente é muito importante dentro da cafeteria, né, Matheus? É muito importante. E gente, cliente é fiel a barista, viu? E cliente é fiel a barista, muito. eu sei disso. é fiel, sim. Ah, e o barista tal não tá aí, eu queria tanto tomar aquele V60, mas só ele que sabe fazer. Ah, tá bom. É mais comum do que muita gente imagina. Gente, eu estou adorando o papo, ficaria o dia inteiro aqui com vocês, mas existe uma coisa chamada tempo que a gente tem que obedecer, mas não vai faltar ocasião Não vai. para vocês voltarem aqui para muitas vezes, muitos assuntos diferentes. Quero agradecer muito a vocês, ao nosso co-apresentador aqui. Opa! Volte sempre que quiser, por Claro. favor. É um Só prazer convidar, a gente apresentar vem. contigo. Falou café, a gente vem correndo. O nosso Papo Coado é uma iniciativa da Rota dos Cafés Especiais de Maringá e região, com o apoio da Assim, do Visite Maringá, do portal Hoje Maringá e do nosso videomaker JP Santos, que faz isso tudo aqui acontecer. Muito obrigado e até a Obrigado, próxima. galera.